boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Alberto, eu sou técnico da Atenção Integral à Saúde do Homem do Estado. É um prazer estar aqui. Espero que a gente consiga estar conversando algumas coisas, apesar de que nessa palestra aqui, basicamente, eu vou falar bastante. É muita coisa, mas eu tentarei, como é logo depois do almoço, pelo menos aqui para a gente de Cuiabá, tentarei ser bem sucinto para que a gente foque nas coisas mais importantes, né, ou pelo menos naquilo que a gente acha mais importante, mas sem perder a tônica de que é uma política interessante, uma política nova, e por sua novidade, ela tem alguns elementos que é necessário que a gente estude e reflita também um pouquinho, né? Então a gente vai falar um pouco, apesar de que nesse primeiro slide aqui está a Atenção Integral à Saúde do Homem, Plano de Ação Estadual, né? Eu vou tentar passar bem batido nas questões epidemiológicas que tem um cunho simplesmente de justificativa, o porquê de uma política para a saúde do homem. Então, só a título de curiosidade, né, a Atenção Integral à Saúde do Homem aqui no Estado, ele foi instituído a partir dessa portaria estadual aqui, ó, 17 de novembro de 2011, a 2708. É, então vamos lá. Então a gente começa tentando fazer uma justificativa por que da saúde do homem. Eu acho que muitos de vocês provavelmente já devem ter lido alguma coisa ou visto alguma coisa que a política de saúde do homem ela teve assim acho que até bastante abrangência, bastante coisa se falou pela curiosidade, né? Então por que a política de atenção à saúde do homem? Tem alguns que falam até que faltava, né, um dos entes da saúde da família, né? Então se faltava só o pai, faltava só o homem, né? Então essa política ela é uma política que tem, como eu falei, ela é uma novidade dentro dela. Na América Latina nós somos os primeiros a ter uma política de saúde do homem. Nas Américas somos os segundos e existem alguns países só que têm uma política voltada para a atenção à saúde do homem. Então, eu acho que por sua importância, eu espero que a gente consiga falar alguma coisa sobre isso. Então, só uma abrangência aqui dos slides. A gente tem uma população total em 2010 de 190 milhões de pessoas. Então, olha, vocês podem ver que no Brasil, a população masculina ela é levemente menor, 93,4 milhões. Né? Então, dentro dessa população masculina, o foco do Ministério da Saúde é essa população de 20 a 59 anos, que a gente vai entender o porquê daqui a pouquinho. Né? São 52 milhões, ou seja, 27% do total, sendo que 20 a 59 anos compreende 55% da população masculina. Tá? Isso pela estimativa do IBGE. Então, falando um pouquinho do estado do Mato Grosso, depois de falar do Brasil, o Mato Grosso ela tem uma curiosidade, né? Então, todas as vezes que a gente leva esse slide para conversar no Brasil afora aí com o pessoal do Ministério ou de outros estados, eles acham bastante interessante essa situação. A gente tem uma população aqui, pela fonte do IBGE de 2010, de 3.035.122 habitantes. Só que olha só que interessante, a população masculina é superior à população feminina. É lógico que tem várias coisas que podem estar explicando isso. Provavelmente quem assistiu palestras na saúde do idoso viu alguma coisa nesse sentido. Então nosso estado ele tem uma construção de trabalho, né? Então muitas famílias só vieram depois que os seus homens vieram para o Mato Grosso para desbravar as terras. Então a gente tem vários municípios envelhecidos pelos jovens saírem, assim como nós temos populações masculinas, né, cidades do Mato Grosso que tem muito mais homem do que mulher. Isso gera até aquelas piadinhas, né, das mulheres. Onde é que estão os homens dessa terra? Né? Então, só para a gente rir um pouquinho. Aqui uma das justificativas,
O Ministério da Saúde, quando lançou a política nacional, ele fez baseado em vários estudos, né? Reuniu especialistas, fizeram várias discussões e pensaram que uma faixa ideal para a política de saúde do homem era essa população economicamente ativa, dos 20 a 59 anos, que, como eu falei para vocês, é mais de 50, quase 60% da população, né? Então, é uma das justificativas por que o Ministério da Saúde pegou essa faixa. Aí vocês podem perguntar, mas e as outras áreas, né? E as outras faixas etárias? Então vocês podem ver que aqui, a partir dos 59 anos, é uma faixa que está para a saúde do idoso e para baixo dos 20 anos é atendido pela os adolescentes e jovens e saúde da criança. Não que exatamente, né, a gente deixe de atuar nesses níveis, porque homem é homem por todo o ciclo de vida. Isso é também uma das coisas que aqui no estado do Mato Grosso a gente tenta discutir para incluir a questão do ciclo de vida. A gente pensa que a todo momento, levando em consideração a masculinidade, você tem um homem envolvido, a gente está tentando fazer a inclusão da discussão para que a saúde possa ser qualificada, né? Não levando não desconsiderando as outras populações, né? Então, sempre levando em consideração todas elas. Outra curiosidade que eu esqueci de falar previamente no slide anterior é que a saúde do homem, por ser nova, ela pega todo aquele encargo de várias outras políticas que vieram, né? Então, a gente pega a política da humanização, a política da educação permanente, as políticas de rede e tenta englobar todas elas, né, nessa política que é mais nova. Bom, voltando aqui, uma outra justificativa pelo Ministério da Saúde, a gente tem aqui um dado da vigilância sanitária, né, do SIM, e a gente tem os dados de óbito segundo sexo e idade. Olha lá que o masculino está aqui com essa exclamaçãozinha aqui em vermelho, tá um pouquinho diferente. Então a gente vê uma quantidade maior de óbitos masculinos já nesse primeiro momento. E vocês percebam aqui a proporção, né? A gente está em números aqui absolutos, mas olha só como isso quase que se mantém, né? A população masculina indo a óbito muito mais que a população feminina. Isso leva até uma situação que a gente costuma falar, que é risco ser homem, né? Basicamente, você nasceu homem, está numa idade que nem eu aqui, que nem os colegas aqui, homens da sala, já é uma questão já de sobrevida, então já somos vencedores. Porque olha só, desde do nascimento o homem morre mais do que a mulher, com exceção nessa faixa mais idosa aqui, 80 anos e mais, né, que aí os estudiosos têm as suas justificativas. Mas olha lá, quando mais criança, entre 0, 4 até 5, 14 anos, vocês veem aqui o fruto das ações de saúde, né, dos serviços em todo o Brasil. E aí, a partir daqui, começa a ter uma diferença entre homens e mulheres, né? Meninos e meninas, em ambos os sexos, né? Então, as mulheres ainda morrendo, mas morrendo menos do que os homens. Então, só para a gente continuar fortalecendo o nosso argumento aqui de -1 até mais 80, todos os ciclos etários, né, em óbitos masculinos e femininos, aqui o homem em azulzinho e a mulher em amarelo. Olha só, novamente aquela mesma constatação. O homem sempre morrendo muito mais do que a mulher, com exceção na última faixa etária. Aqui os dados de óbito segundo sexo no Mato Grosso, a mortalidade, né, por residência e por sexo. Então a gente pegou aqui uma faixa de 20 a 59 no período de 2000 a 2011. Isso aqui é só, novamente, eu vou passar rapidamente, vocês vão ter o slide para baixar aí, para estudar e tirar as dúvidas posteriormente, né? Mas olha só, de 2000 a 2011 essa proporção não se modificou, né, entre masculino e feminino. Sempre o homem
muito mais do que a mulher. Às vezes 3 vezes mais, às vezes metade a mais, né, o dobro a mais de mortes, né, em todas as faixas etárias. Ok? Aqui também a mesma coisa, 2000 a 2011, com fonte do DataSUS, a proporção que a gente tem, olha lá, sempre uma mulher para 3 homens. Né? Então, uma proporção alta aqui já, uma mulher quase para 4 homens, aproximadamente, só para a gente ilustrar. Então, olha só como ser homem é um risco de saúde. Né? Então, aqui, no dado do SIM também, na população masculina, as principais causas de mortalidade. Então, vocês podem perceber aqui que alguns de nós teria a leve impressão de que o que mataria mais homens seria o câncer de próstata. Né? Aqui vocês podem ver que não é a verdade. Eu acho que todo mundo tem essa noção de que as causas externas matam muito mais do que qualquer outra coisa aqui, entre 15 até 45, 49 anos, olha lá, onde começa a cruzar e as doenças do aparelho circulatório, né, começam a se elevar. Então aqui começa o advento das doenças crônicas, né, as doenças que aparecem com o envelhecimento e com a sobrecarga dos nossos sistemas corporais. E olha aqui, ó, as causas externas, ela está no alto desde muito tempo, muito cedo. Aí, ó. E aí, logo depois, vem doenças do aparelho digestivo, né? Elas vêm quase todas juntinhas aqui, ó, e começam a se diferenciar entre os 35 por aí, né? E aí vocês têm no final doenças do aparelho circulatório. Aí a gente tem as causas externas sempre dominante, as neoplasias, as doenças do aparelho digestivo e as doenças do aparelho respiratório. Aqui, só para reforçar, né? 2010, só um ano. Então, de 20 a 59 anos, a mesma coisa. Ó. As causas de externa de mortalidade, da mesma forma que aqueles outros gráficos lá. Né? Então, continuando a mesma linha de raciocínio. Sempre causas externas muito mais, as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias, né? E as doenças do aparelho digestivo e as doenças do aparelho respiratório. No Mato Grosso, a gente tem algumas diferenças. Né? Então, a gente fez um estudo lá de 2007 e 2010, né, que, por essa coordenadoria de informação. Né? Então, a gente percebeu que em 2007 a 2010, a maior quantidade de óbitos é nesse bloco aqui, ó, entre 40 e 69 anos. Olha como que pula de 9 para 11,4, só para 13,7, 16,2%. Olha a totalidade de óbitos nessa faixa. Depois se mantém, né, até o final. Então, dá para perceber que é uma situação principalmente puxada pelas causas externas e doenças do aparelho circulatório. Olha a diferença aqui. A distribuição dos óbitos por capítulo do CID-10. Isso aqui é a fonte do DataSUS 2013. Olha quem que está aqui primeiro. Causas externas de morbidade e mortalidade com 19.886. E logo em seguida, quer dizer, menos, né, que a metade, doenças do aparelho circulatório. E ali metade, neoplasias e tumores. E aí vem as outras seguindo os problemas de saúde e de óbitos do homem matogrossense. Aqui do Brasil, de 25 a 59 anos, para a gente poder ter uma comparação, né? Olha, as neoplasias, as causas externas sempre elevada, seguida por outras causas de mortalidade, né? E aí vem as doenças do aparelho circulatório e as neoplasias, né? Então, olha só, seguindo aquele mesmo entendimento. Aqui, novamente, para a gente entender as causas externas, né? Olha só quem é que está no topo. As agressões, seguida de acidentes de transporte
lesões autoprovocadas, já quase que junto com as outras aqui. Então, percebam que tem muita situação, né, com mulheres também, né? Mas olha a diferença significativa entre óbitos por causas externas por agressão no Brasil. Aqui a distribuição dos óbitos em Mato Grosso. Então a gente percebe aqui uma característica também muito parecida com o do Brasil, né? Os nossos jovens e adultos jovens morrem muito mais do que as outras faixas, mas numa proporção muito grande. Olha lá, de 15 a 19 anos já pulou, né, de 1,8 para 9. E de 9 para 28,3%. Aí se mantém e vai caindo. Então nessa faixa aqui, a gente tem os principais, as quantidades maiores de óbitos aqui no Mato Grosso. É lógico que o Mato Grosso ele tem toda uma característica diferente, né? E cada município ele sabe dizer principalmente qual é a sua população e do que a sua população mais vai a óbito, né? Aqui as principais causas de óbito por causas externas, só para a gente fazer a ilustração, 2007 a 2010, sempre, ó, aqui, acidente de transporte em 2007 tinha uma leve diferença e se manteve, ó, quase que em uma constante durante os anos de 2007 a 2010, né? Então, nós temos as agressões, né, significativas e as lesões autoprovocadas voluntariamente, que não vamos pensando que isso aqui é pouco, não, é muita coisa. Então o homem acaba dando cabo muito mais de sua própria vida e se machucando muito mais também, acidente de trabalho, né, esse tipo de coisa. A distribuição de óbitos por doenças do aparelho circulatório. Então em Mato Grosso, olha só onde que está. Então uma doença muito mais do envelhecimento, né? Então a gente tem aquela mesma situação em 15 a 19 anos, 0,3 pula para 1,2, aí já pula para 3,4 e vai numa progressão geométrica, né? Subindo sempre o dobro, e aí se estabiliza ali nas últimas faixas etárias. Aqui é a distribuição por doenças, né, as principais doenças que matam por doenças do aparelho circulatório no sexo masculino aqui em Mato Grosso. A mesma situação lá, ó, as doenças cerebrovasculares, né, e aí doenças isquêmicas do coração e as doenças hipertensivas são os principais problemas que afligem, que nos preocupam nós do Sistema Único de Saúde. Neoplasias, né, a terceira causa de óbito no Mato Grosso, né? Então vocês veem aqui que como as doenças do aparelho circulatório se localizam nas faixas, né, mais de idade, né, dos homens. Então a partir de 50 anos nós temos um pulo aqui, ó. É a mesma coisa ali, ó, vai pulando quase que o dobro, né, para chegar a 18,8, 50, 59 anos. As principais problemas, né, principais causas de morte por neoplasia, a gente tem essas três causas. Então vocês percebam que as neoplasias malignas das próstatas, elas se mantêm quase que constantes de 2007 a 2010, né? As neoplasias malignas traqueias, brônquios e pulmões, portanto do aparelho respiratório, também se mantêm de certa forma entre todos os anos. E as neoplasias malignas do estômago, olha lá, que são as principais causas de óbito por câncer de homens aqui no Mato Grosso. Aí voltando para o Brasil, né, a gente começa a fazer as comparações aqui entre masculino e feminino, né, questões de gênero, lesões por envenenamento e outras consequências, causas externas. Olha lá os homens. Nós estamos sendo mais envenenados, né? Nós nos envenenamos, né? E outras situações de causas externas. Aparelho digestivo, olha, mulheres um pouco mais, circulatório também, e infectoparasitárias e aparelho respiratório, muito mais homem, né? Aqui um dado que é
bastante interessante de como era em 2000 e como passou a ser em 2007. Hoje provavelmente deve ter algum tipo de diferença, mas olha só, em 7 anos quase que não mudou muita coisa. As proporções elas se mantêm quase que constantes das causas de internação hospitalar. E esse slide a gente costuma mostrar para aqueles que gostam de fazer na ponta do lápis, né, os cálculos de quanto que uma internação custa, né, para o Estado. E olha lá, em 2000, quase que parecido com 2007, olha, era 121 milhões, teve um aumento de 97,04% no montante, olha lá. Olha quanto que custa. Se a gente não leva em consideração a saúde do homem, olha quanto que onera os cofres públicos. Quanto que onera, na verdade, qualquer tipo de cofre, né? E a gente vai entender por que disso. Aqui só um dado das equipes, né, que a gente tinha entre 2006 e 2011, a cobertura. Está diferente hoje, né? Mas só para a gente ilustrar. E a gente tem que discutir o seguinte: não adianta a gente falar de homem, a gente tem que falar de homens. Nós temos vários tipos de homens, né? Nós temos aqui nessa lâmina aqui, a gente mostra os diversos tipos. A gente muitas vezes fica pensando num homem específico, aquele homem que a gente é, o homem que está ao nosso lado, mas a gente esquece que os diversos outros tipos, né, que acabam muitas vezes sendo esquecidas pelas políticas públicas. Então a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, ele visa resgatar essas situações e busca a diversidade para tentar fazer a inclusão. Porque senão não haveria necessidade da política. Então, sendo que o homem é o último a entrar, né, da saúde da família dentro do processo de atenção, então também nós temos que envolver todas as questões de masculinidade e gênero. Então a gente tem homens de etnias, nós temos travestis, temos transexuais, temos homossexuais, gays, e uma gama de homens diferentes, né, modernos, mas nem tanto, que a gente tem que considerar. Então nem todos os homens são aqueles que são taxativos. Então é difícil fazer uma política pública quando você considera a diversidade, né? Eu concordo com isso. Então, é uma das principais situações da política, né, que a política leva em consideração e é extremamente valorizado no teor teórico da política é a questão do acesso. No acesso no sentido de que os pesquisadores colocam que o homem não vai ao sistema de saúde, ele não acessa o sistema de saúde, então ele é um ser inexistente ou quando vai é muito pouco. Então aqui, ó, o homem acessa o sistema de saúde aonde? Né? Na atenção especializada. A gente tem que compreender e reconhecer isso por várias situações, situações culturais, situações de celeridade, de objetividade. Muitas vezes o homem ele busca resolver o seu problema e busca um local onde ele acredita que pode resolver o problema. Né? Então tem várias situações. A gente não pode simplesmente culpabilizar o homem de não estar indo ao sistema de saúde. A gente tem que compreender todas as questões e trabalhar também, porque nós, como profissionais de saúde, temos que nos qualificar, compreender a questão do acesso e do acolhimento, não somente como uma bancada de atendimento ou como uma forma melhor de atender, mas sim como chegar ao cerne da questão daquele que a gente vai atender. E não somente com relação ao homem, mas com todas as populações. Né? Porque a consequência disso é uma consequência funesta. Olha lá, agravo da morbidade. Então, as internações hospitalares, eles acabam onerando o sistema de saúde, tem um maior sofrimento, porque acho que todos aqui, como profissionais de saúde, sabem a importância de um diagnóstico precoce, de você detectar uma situação antes que ela evolua. Por quê? Senão vai haver muito mais sofrimento, essa pessoa vai sofrer, ela vai acabar criando toda uma situação de pena, né, para todos nós. Então,
tem uma menor possibilidade de resolução, maior ônus para o Sistema Único de Saúde e para a família, né, também, porque não sofre só o homem, não sofre só a pessoa, sofre a família inteira, sofre todos aqueles que psicologicamente se ligam àquela pessoa que ali está, né? Então, concluindo essa parte do acesso, muitas doenças poderiam ser evitadas se os homens procurassem o serviço de saúde com mais regularidade pela porta de entrada do SUS, a atenção básica. Mas lembrando, né, que não é aquela situação de espera, nós como Sistema Único de Saúde esperando os homens virem, mas sim fornecer a possibilidade e empoderar esse homem para que ele compreenda os cuidados e o autocuidado. Então, o Ministério da Saúde, a partir das pesquisas, fez com que a gente pudesse estar compreendendo as barreiras de entrada do homem ao serviço de saúde através dessas duas únicas aqui, ó, as barreiras socioculturais e institucionais. Únicas, mas não pequenas, né? Porque olha lá, basicamente as socioculturais elas demandam um grande período de tempo, a parte educativa, trabalhos institucionais, um trabalho na sociedade, porque leva em consideração os estereótipos de gênero, que são todas aquelas situações construídas, né? Como é que se constrói ser homem, como é que se constrói ser mulher. Então isso daqui também influencia na procura, no cuidado à saúde, em como a pessoa vai se ver dentro do processo. O pensamento mágico, né, de que nunca vai adoecer, de que é invulnerável, e não vamos limitar isso à questão masculina. Tem a ver também com o idoso, com a idosa, né, todos aqueles que não compreendem ainda a situação. Quantos de nós não tem medo de ir ao médico, né? Eu já passei por medo de ir ao médico, né? Medo que se descubra a doença, mas não por conta disso. E se acha, né? Ou se faz um diagnóstico errado, né? Tem várias outras coisas. Então, será que a gente acredita no nosso sistema de saúde, seja ele público ou privado, né? Então, isso também ocorre aqui. Tem uma questão que é o papel de provedor, né, que muitos pesquisadores colocam, que o homem ele não vai ao serviço de saúde porque ele tem que trabalhar, ele tem medo de ser demitido por ficar doente, né, porque tem aquelas piadinhas, até mesmo no serviço de saúde. O camarada aqui é um atestado, ele está faltando porque tá de treta, tá de chuncho, né? Não, mas assim, tem uma situação que é importante perceber que é uma cobrança também do papel masculino, né, o papel de provedor, apesar de que hoje as coisas estão mais pareadas, né, tem muito mais mulher trabalhando também, né. Então o papel de cuidar ele é relegado há muito tempo para a mulher, né, por conta da gestação, por conta do cuidado com as crianças. Mas hoje, até para exemplificar, muitas vezes eu vou nas unidades de saúde, né, as poucas unidades que eu fui, eu percebi muitos homens lá com os filhos no colo, né, trocando as fraldas, cuidando das crianças, enquanto a mulher vai fazer a consulta. Então, será que é relegado, né, somente a mulher, o papel da cuidadora? Né? E aí o que eu falei aqui, o medo que se descubra doenças, que não está simplesmente colocado só homem, mas porque os programas de saúde não cobriam essa população, isso aqui é muito mais claro, né? A mulher vai muito mais, tem um programa de saúde da mulher, apesar de no início ser centrado também na parte sexual. Aí nós temos aqui as barreiras institucionais, que é importante a gente ter em mente, porque essas barreiras institucionais é algo que a gente pode estar mudando com uma vontade um pouco mais rápida, né? Que demandam do serviço, demandam das estratégias que a gente pode estar tomando para poder melhorar o acesso da população, não somente os homens. Então as estratégias de comunicação não privilegiam os homens, né? Nós temos profissionais excelentes em todos os níveis de saúde, eu acho que não tem como negar isso, com especialidades, mestrado, doutorado, com uma prática fantástica, de renome, até fora do Mato Grosso, do Brasil, né? Mas muitos de nós não temos o preparo para lidar com a situação masculina. Vocês percebam que até na realidade de vocês pode acontecer. Sempre o homem é visto com piadinhas, né? É visto com situações pejorativas.
Não que seja a parte mais completa, mas a gente não tem ainda como para também outras populações o privilégio, né, estratégias para comunicar. Unidades de saúde eram feminilizadas, né, a gente via cartazes de aleitamento, cartazes de idosas, né, cartazes de mulheres, câncer de mama, mas o homem ficava em segundo plano. Tem até um slide mais para frente que vocês vão ver bem isso daqui. Horário de funcionamento inadequado, muitos de nós podem até contestar essa situação, né? Porque hoje a mulher trabalha tanto ou mais que o homem e a gente tem horários de funcionamento que poderiam servir para toda a população. Dificuldades de acesso, né? As características de cada localidade, que isso é uma coisa que cada um de nós no nosso município vai compreender melhor do que nós aqui do Estado ou do Ministério da Saúde. E a questão de não liberação do trabalho, que ainda tem aquela conotação social da cobrança masculina, né, no serviço. A gente não pode faltar ao serviço porque a gente tem que levar atestado, senão a gente está sempre tentando usar de truque. Então a morbidade que acontece, os homens, entre outros problemas, apresentam mais doenças do coração, cânceres, colesterol elevado, diabetes, pressão alta. Eu acho que uma coisa que tem que ficar muito claro de tudo isso que a gente falou, que principalmente é um risco ser homem. Então nós temos que cuidar, né, da saúde do homem. Mesmo porque, se vocês forem fazer uma análise dos indicadores, são os homens que levam esses indicadores para os piores níveis. Então a gente trabalhando o homem pode ser um fator de ataque aí aos nossos indicadores. Olha aqui a foto que eu falei para vocês, né? A gente pode analisar aqui, ó, só para a gente fazer o entendimento, que temos várias mulheres aqui e tem o único rapaz aqui, né? Olha a posição dele, tá quase para fugir. A mulherada lá toda conversando, né? Os bebês no colo ou vovós, né? Nós temos uma unidade característica, é uma foto antiga, né? Mas a postura do rapaz aqui. A gente pode até fazer uma análise, lógico que pode ter psicólogos ou outras pessoas aí que podem estar analisando melhor, mas a postura dele é uma pessoa que não pertence a esse local, né? Uma pessoa que muitas vezes é invisível. Então a estratégia de saúde da família é a principal estratégia em que o Ministério da Saúde e a própria política de atenção à saúde do homem foca. Então a gente precisa garantir uma cobertura qualificada nas necessidades de saúde. Então por toda a política, eu acho que é muito interessante que vocês possam estar baixando no site do Ministério da Saúde e fazendo uma leitura, porque é muito bacana mesmo. Então toda a política ela visa trazer a participação masculina. Porque por incrível que pareça, dessas políticas de saúde, a do homem, a organização social que trouxe foram as sociedades médicas. Nós não temos ONGs que lidam com a luta pelo direito à saúde do homem, né? Pelo menos até o momento não conheço nenhuma. Então a gente precisa compreender, será que o homem, dentro de sua necessidade, está sendo atendido? Ou será que a gente está montando uma estratégia de cima a baixo, fazendo com que o homem tenha que estar presente e por não ele estar, não fazer parte, ele acaba não aparecendo, né? Então a gente tem que pensar nisso quando for montar os nossos planos de ação para a saúde do homem. Outra coisa, a inclusão dos grupos mais vulneráveis de crescente relevância social e demográfica. Então, política de saúde do homem é uma política aberta, sempre em construção. Vocês vão perceber que ainda existem várias lacunas, né? Eu até discuto isso daí num trabalho que eu fiz. Tem que se incluir adolescentes, jovens, homens adultos, idosos, crianças. Então, trabalhou masculinidades, temos que estar lá discutindo e puxando essas questões. Um incremento nas ações precoces de promoção e proteção à saúde masculina. Então teve um episódio muito recente, né, da confusão do diagnóstico precoce com rastreamento, que é uma situação que o próprio Ministério da Saúde e o INCA acabaram se pronunciando com cuidado para não se fazer o rastreamento. Porque, por que isso ocorre? Porque a gente não tem um padrão ouro para estabelecer um diagnóstico firme e preciso. Nós temos uma hiperplasia prostática benigna, que é decorrente do envelhecimento, e nós temos vários falsos positivos e falsos negativos. E uma cirurgia
mal feita acaba com a vida do homem, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Diferente do diagnóstico precoce, que é tendo determinadas características, né, uma faixa etária, casos na família e outras situações, né, a questão da faixa etária e outros critérios que vocês podem ver lá no manual de rastreamento, os cadernos de atenção básica. Então, fazer um diagnóstico precoce é bom, é importante para todos os tipos de agravos e patologias. Então, a gente tem que também fazer a classificação de risco e definição de prioridades, e a integralidade, que é a articulação com outros níveis de atenção, tentando perceber este homem como um todo, né? Não só como aquele homem ideal ou aquele homem modelo que a gente poderia pensar, porque a gente sempre define, ou é aquele homem totalmente encacado, né? Aquele homem que é o oposto de tudo aquilo que a gente pode ter, que serve até como muleta, né? Para a gente falar que o homem não vai, ele não vai mesmo, não cuida da saúde, então para que a gente vai ficar fazendo esse tipo de coisa, né? Não, a gente tem que pensar em todos os tipos de homens, né? E tentar envolver a comunidade. Então esses aqui são os desafios da política que tem sido trabalhado lá no Ministério da Saúde, né? No período da manhã nós tivemos a presença da Renata, né? Que é a nossa apoiadora. Hoje no período da tarde creio que não temos. E para falar exatamente agora do momento crucial, da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, né? Então, é bem longo, né? Tem bastante conteúdo, mas só para a gente poder entender que a portaria 1944, de 27 de agosto de 2009, que instituiu a saúde do homem, né? Ele tinha uma diretriz que é extremamente significativa para os processos de política, que é promover ações de saúde que contribuam para a compreensão da realidade singular masculina. Então não é qualquer realidade, né? Temos que envolver essa população nos seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos, respeitando os diferentes níveis de desenvolvimento e organização dos sistemas locais de saúde e tipos de gestão de estados e municípios. Então, vocês podem ver que a política ela é muito importante, muito interessante. Junto com a política veio a portaria 1945, né, que fala também dos incrementos, né, dos procedimentos, e veio também o plano de ação de 2009 a 2011, que isso que é muito interessante, porque apesar de estar falando bastante sobre a incorporação da saúde da família, lá o principal financiamento é para atenção secundária e terciária, né? Então, lê com mais cuidado, isso que eu acho que é bem interessante. As linhas de ação. Então, todas as linhas de ação são de criar estratégias, né, de sensibilização para atrair por meio de ações ampliadas em diferentes espaços da comunidade onde os homens estão. Então, olha lá, voltando, eu estou frisando bastante isso, o enfoque na comunidade, o enfoque no entorno da unidade, do município, essa questão regional é extremamente importante, e da reconfiguração de estruturas e práticas das equipes, né, da atenção primária. E foco na sensibilização e capacitação da equipe de saúde para falar de gênero, né? Porque não é somente compreender o homem naquele contexto que fala de culpabilização. É tudo aquilo que a gente já tem discutido até o presente momento. Definir estratégias contextualizadas com base no reconhecimento da diversidade. Temos falado bastante isso, levando em consideração os municípios, as unidades, né, o conhecimento que vocês têm aí, né, porque não é importante o que a gente faz aqui, é importantíssimo, mas sem vocês a gente não consegue detalhar e definir, né, as estratégias melhores no campo macro. O terceiro, desenvolver campanhas sobre a importância dos homens cuidarem da saúde, fazendo empoderamento da população aqui. Então, mostrando que a saúde do homem é importante para toda a família, né? Então, alvo homens, mulheres, profissionais de saúde, não naquele negócio que a gente sempre vê, né? Aponta para o homem e fala, tá vendo, não cuida da saúde. É muito mais do que isso. Incluir os homens como sujeitos no programa de saúde, né, direitos sexuais e reprodutivos, especialmente no que se refere às ações de contracepção pré-natal, puericultura e cuidados familiares, porque são os momentos que o homem se encontra mais sensível, né, tem a prole, aí os filhos.
promover a articulação entre os diferentes níveis de atenção. Então a gente vê a todo momento essa questão do atendimento humanizado, né? A continuidade, a referência, a contra-referência, todos os profissionais compreendendo as questões de gênero e masculinidades, apoiar ações e atividades de promoção à saúde para facilitar o acesso da população masculina, não só masculina, porque se a gente consegue fazer isso com a população masculina, com certeza vai fazer para todas as outras populações, né? Então, as ações prioritárias do Ministério da Saúde, né? Isso aqui eu não vou falar porque esse slide ele foi baseado no slide do Ministério da Saúde, então isso aqui são situações de responsabilidade. Mais disso aqui vocês podem ver no plano de ação 2009 e 2011, que lá tem, na própria política, as responsabilidades de todos os entes federativos, né? O que cabe à União naquele momento, o que cabe ao Estado, né? O que cabe aos municípios, mas levando em consideração tudo isso que a gente tem, que a gente abordou até o momento, né? Fazendo as articulações, olha lá, educação permanente, comunicação. Então essa aqui é a base legal da política de atenção integral à saúde do homem, né, no nível nacional, levando em consideração todas as outras políticas anteriores, além das políticas de humanização, as políticas de educação permanente. Então tudo isso foi pensado para se instituir a política de saúde do homem. E uma das coisas também que a gente tem que levar em consideração que a política de atenção à saúde do homem ela vem diferenciada também pelo aspecto de que não é uma adesão, né? Até no próprio corpo da política tem lá que os municípios não têm que aderir, né? Vocês vão ver ali mais para frente, logo depois desses slides, que a própria política 1945, ó, que altera, atualiza e recompõe a tabela de procedimentos, medicamentos, órteses e próteses materiais especiais do SUS, faz a gente refletir que aquele que já está atendendo o homem já teve incremento. Olha lá, específico, aumento do valor em reais, olha lá, quanto que já aumentou. Então, em alguns municípios que a gente visitou, a gente teve um pouquinho de problema, porque eram momentos onde estava tendo eleições, a gente recebeu memorandos, e a gente sempre falou assim, olha, uma política que é uma novidade, mas ela não é uma política nova, não vai acrescentar outras coisas. Ela leva em consideração tudo aquilo que já foi feito, pega carona e tenta embarcar e incluir a atenção à saúde do homem. Olha lá, o município que já estava fazendo atendimento nesse aspecto aqui, por mais que seja atenção sexual, né, já está recebendo muito mais. Então, falando um pouco dos eixos, que seria um dos principais focos da palestra de hoje, o Ministério da Saúde tem esses 5 temas aqui para trabalhar. Todos eles podem ser trabalhados por nós. A gente pode lançar estratégia para qualquer um deles. Então, fica também de conhecimento dos municípios que a gente pode buscar as necessidades e características dos nossos próprios indicadores, do conhecimento que a gente tem do entorno, das necessidades de saúde da população, até mesmo das unidades, e tentar gerar ações e estratégias para todas esses temas aqui, que todas elas levam em consideração os indicadores e preocupações sobre a saúde do homem. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais deles aqui especificamente. Então, algumas sugestões, né, para acesso e acolhimento. Olha, busca ativa, visibilidade da oferta de serviço à população masculina. Os homens têm que entender que existe um serviço que eles podem ir, que eles podem usufruir, eles podem acreditar, né? Então a gente tem que fazer com que os serviços de saúde tenham essa visibilidade. Considerar os aspectos culturais para a construção de ações locais. Ó, sempre aparecendo isso daqui. Ó. Não adianta a gente aqui do Estado ou lá do Ministério da Saúde falar assim, ó, façam isso, sem levar em consideração a realidade local. A gente tem que partir do princípio que as unidades têm os profissionais que conhecem as suas próprias realidades, conhecem a própria cultura, né? Eu não vou tratar a todos da mesma maneira e não vou ter os mesmos problemas. Podem ser muito similares, mas não são os mesmos problemas. E para fazer isso, a gente pode fazer rodas de conversa, né? Vocês já estão bastante acostumados a fazer isso com a população. Ampliação
de horários alternativos. Então a gente tem que estudar se isso é viável ou não, porque a gente tem notícias de municípios que alteraram, né, não teve nenhum resultado, e teve municípios que alteraram e tiveram acesso de várias outras populações que não só o homem, né, mulheres, idosos. Então, de repente, tem que estudar com o município, no município, o que é mais importante, né, da ampliação ou da mudança de horário. E as ambiências, a gente tem que preparar os locais para receber esse homem, para acolhê-lo, para não ficar que nem aquele rapazinho lá querendo fugir da unidade de saúde, né, não pertencendo. Estratégias para acolhimento, levar em consideração que acolhimento ele não é simplesmente uma situação que você coloca um nome e fala assim, vou acolhê-lo melhor. Não, isso aqui é um contexto, é um conceito antropológico. A gente precisa se trabalhar primeiro, se qualificar para compreender a nós mesmos, para poder acolher o próximo, né? Então, trata-se a si mesmo para poder tratar o próximo, né? Para poder fazer com que ele se perceba e se sinta acolhido. Então eu não posso dizer, eu estou acolhendo. Então ele tem que se sentir acolhido. Para isso a gente tem que qualificar, nós temos que sensibilizar como profissionais, porque assim a gente percebe que por mais que os nossos profissionais sejam excelentes, ainda a gente tem aquela situação que pode até gerar piadinhas, né? Tá vindo aquele homem, né? Aqueles comentários maliciosos, né? Sobre a sua situação. Lá vem ele de novo para pegar testado, né? Então a gente tem que receber esse homem, assim como a gente recebe a todas as outras populações, fomentando a melhora da abordagem. Como é que a gente vai abordar melhor? Então, tá vendo que tudo isso aqui não serve somente só para os homens, serve para todas as populações. Criar espaços favoráveis à recepção desses homens, os horários estendidos de atendimento, captação passiva. Então a gente tem que aproveitar os momentos que esse homem é encontrado. Porque eu conheci no Congresso de Saúde Coletiva pesquisadores que falaram sobre a invisibilidade masculina, onde o homem ele ia à unidade, mas ele ficava lá fora, embaixo de uma árvore. Ele não entrava, ele não se sentia parte daquele local. Então os profissionais não viam. Ou uma situação crítica, que ele foi para um aconselhamento de planejamento familiar e a profissional chegou para ele e falou assim, não, aqui é só mãezinhas, né? Então isso acaba acontecendo ainda, mesmo que hoje seja muito mais raro. Mas a gente tem que aproveitar todos os momentos para tanto captar o homem quanto outras pessoas, né? Estratégia, então, reorganizar a rede na perspectiva de garantir a referência e contra-referência. Então não adianta a gente fazer que nem aquele profissional fantástico lá, o Drauzio Varela. Olha, estamos abrindo saúde do homem. Abriu horário. Tá, aí você começou a fazer a triagem. E aí para onde ele vai? E a referência disso? Então a gente tem que montar toda a rede, tentar garantir no PPA, tentar fazer a pactuação intermunicipal, né? Será que eu consigo atender a minha população? Eu preciso estar entrando em acordo com outras secretarias municipais de saúde? Isso daí vocês sabem melhor do que eu, né? Ir onde o homem está. Outras pesquisas que a gente acabou lendo, né? Os pesquisadores e profissionais vão nos espaços onde está a maior concentração de homens, né? Vão nos bares, vão nos campos de futebol, nas oficinas mecânicas. Então a gente tem que considerar qualquer indústria, qualquer situação onde tem mais homens lá, um ponto específico para a gente poder trabalhar ele dentro da sua situação de familiaridade. Olha, canteiros de obras, bares, etc., né? Não se restringindo a isso. Utilizar a mídia para propagar ações masculinas realizadas. Então a gente tem que dar aquela visibilidade que eu falei para vocês, né? Temos que mostrar que o nosso município, os nossos serviços estão acolhendo o homem, estão fornecendo possibilidades para que ele melhore sua condição de saúde, e potencializar a parceria com o controle social, né? Fazendo com que todas as outras instituições também possam. Teve oportunidade de falar, por exemplo, no judiciário, na polícia, nos bombeiros, na igreja. É o momento da gente falar em saúde do homem. Ali, sobre saúde sexual e reprodutiva, ampliar o conhecimento e participação dos homens no planejamento familiar, ampliar a participação do homem no processo de escolha dos métodos contraceptivos, aumentar o número de vasectomias ambulatoriais. Aqui tem um dado de 2009 a 2013, com o advento da política, né? Então vocês viram que houve incremento, então já houve a melhoria
né, dessa captação, o número de vasectomias, informar o público masculino o seu direito de realizar vasectomia, bem como conhecer os meios para a realização da cirurgia, assim como outras questões, né? Por exemplo, a lei do acompanhante, mamãe ou papai canguru e outras novidades, né? O pré-natal masculino que pode vir aí o tempo de licença masculina também. Contribui para o acesso da população masculina aos métodos de reprodução humana assistida, nos casos de infertilidade masculina e ou casal. Aumentar ações de prevenção da ST/AIDS nas unidades de saúde, criação de espaços de discussão e esclarecimento sobre agravos realizados à saúde sexual e reprodutiva. Aí vocês estão pensando assim, mas Alberto, isso aí é uma coisa que a gente já faz. Então, o que eu estou falando aqui não é novidade. A novidade da política é a gente sistematizar isso tudo para a política de saúde do homem, para que a gente possa atender, né, mostrar que a gente está atendendo a saúde do homem, que incluir essa demanda na nossa rotina. Paternidade e cuidado, né? Promover junto à equipe a reflexão sobre temas relacionados às masculinidades, cuidado paterno e metodologias para trabalhos com homens, incluir os homens e pais nas rotinas dos serviços e convidar para consulta. Então, aproveitar aquele momento que ele está acompanhando ou levando a gestante, né? Fazendo as consultas pré-natais com a parceira, né? Para poder também envolvê-lo nos cuidados, tanto da criança quanto do autocuidado e o cuidado da parceira, né, que é importantíssimo. Facilitar a presença dos pais na enfermaria, acompanhando seus filhos internados. Incentivar a participação dos pais do pré-natal, parto, pós-parto e dar a eles a tarefa significativa, como cortar o cordão umbilical e dar o primeiro banho, divulgar o direito deles e acompanharem o parto. Porque assim, a gente sempre tem aquela imagem do pai que fica lá fora, né? A gente não é trabalhado culturalmente, não é educado culturalmente para ser cuidador. Então muitas vezes a gente vai para lá sem saber o que fazer. Então a gente tem que estar trabalhando tudo isso daqui, né? Hoje já as coisas já mudaram, já tem outras realidades. Acolher os homens, valorizando sua capacidade, escutando suas demandas, novamente aparecendo a questão de envolver a comunidade, as pessoas, para que haja uma participação no cuidado da própria saúde e não somente uma cobrança, uma culpabilização, né? Propor as adaptações no ambiente de modo a favorecer a presença dos homens, como cadeiras, camas, banheiros masculinos, divisórias, cartazes e revistas. Visibilidade ao tema do cuidado paterno, incluindo nas diferentes atividades educativas realizadas pela unidade. Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, né? Oferecer os horários alternativos, estabelecer parcerias com a comunidade para fortalecer a rede de apoio social, porque uma das coisas que pega muito para o homem é que a gente não tem tantas redes de apoio social. Vocês podem ver que quando o homem sofre, entra em depressão, onde que ele vai? Vai no bar, encher a cara, vai conversar com os colegas no futebol, vai comer um churrasco, né? Então ele não tem aquela rede de apoio, de suporte social, né? Traçar estratégias para que o homem faça exames de rotina no momento que está acompanhando a gestante, né, batendo. E aqui uma proposta de fluxo do pré-natal masculino. Isso aqui tudo, ó, levando em consideração que o casal está sendo acolhido, então aproveita a presença do homem junto, né, com a parceira, vendo toda a situação vinculada para fazer a oferta de testes rápidos de sífilis, HIV, hepatites virais, exames de rotina, incentivando a participação de atividades educativas, orientação de planejamento reprodutivo e preparação para acompanhamento do parto e pós-parto. Olha, imagina, como que pode ser melhor, né, do que se a gente conseguisse fazer esse pouquinho, que não é pouco, né? Sensibilização, prevenção, violência e acidentes é uma das nossas maiores preocupações. No Mato Grosso, no Brasil, acho que nós, principalmente, né? Sensibilização e articulação com todos os órgãos, né, e instituições envolvidas. Então, vê que é uma situação não só da saúde, né, interinstitucional. Temos que pensar na saúde do trabalhador. A Secretaria do Trabalho, instituições onde há um quantitativo significante de público masculino, para que a gente possa estar fazendo trabalhos prevenção de acidentes, né? Sensibilização contra a prevenção de violência urbana, doméstica, familiar, né, com órgãos de polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, levando em consideração que o homem tanto é agressor como é o mais agredido, né? Então, ele é mais agredido também. Então, a gente tem que pensar nessa situação.
Sensibilização e articulação com áreas como saúde mental, né, que eu acho que é fantástico se a gente conseguir fazer essa interlocução com a saúde mental, a quantidade de homens e pacientes, né, do sexo masculino, sensibilização em relação aos direitos sexuais, né, direito de viver a sexualidade no respeito e na justiça. Muitas dessas situações levam à discriminação, à violência, suicídio, a um monte de coisas, a utilização de drogas, álcool e por aí vai. Bom, eu acho que para um primeiro momento, eu falei muito aqui, né? Então a gente acaba falando muito sobre saúde do homem. É, eu acho que uma coisa que tem que ficar para nós, enquanto Estado do Mato Grosso, da importância de saúde do homem, que a gente tem que trabalhar todo mundo junto, que nós estamos aí para o que der e vier, né? Esse é um primeiro contato, nós estamos tentando estreitar as relações com vocês, era preconizado para o Ministério da Saúde estar aqui conversando com vocês, mas eu acho que foi uma ótima oportunidade e eu espero que vocês tenham várias dúvidas, né? Porque sem dúvida a gente tem coisas que eu não vou poder responder, mas se vocês puderem fazer todas as perguntas aí, estamos aí para esclarecer o máximo possível. Eu agradeço já de antemão, tá? E deixo aí à disposição a nossa fala.